Existe um estudo que foi feito de que 80% das pessoas no Brasil fazem uma reforma sem ajuda nenhuma profissional. Elas contratam um pedreiro e tocam. É muito alto esse percentual. Às vezes as pessoas não sabem que elas podem ter uma casa melhor. E elas vão fazendo ali, vão gastando dinheiro, comprando uma poltrona que não cabe no ambiente, que elas acharam bonita. Tá aí a nossa missão mesmo de levar o trabalho do arquiteto, que é bem feito, para as pessoas, para inspirar, mas também para dizer, você pode economizar não fazendo escolhas erradas, tendo uma educação ali a respeito de que materiais que são mais práticos e sustentáveis também. A minha função sempre foi que ela leia até o final. Então eu preciso fazer um encadeamento ali de uma história com início, meio e fim. E aí é que tá, eu tento não engessar muito essa história, tento não ficar muito nas soluções de arquitetura e sim contar sobre o estilo de vida, alguma coisa que eu achei interessante. O que você acha que o leitor mais gostaria de consumir daquilo ali? O que vai fazer brilhar o olho dele e que vai fazer ele querer realmente estar ali e ler a matéria até o final. Então, quando não tem essa história muito bem contada do cliente, de quem mora ali, fica faltando uma parte. Então, fica uma matéria um pouco mais fria. E às vezes as pessoas elas querem muito isso também. A humanização, o calor, um elemento que cause uma surpresa, sabe? Que traga algo, nossa, não vi nada igual. Ou, ai, que inspirador isso aqui. Esse é o maior desafio, né, dos profissionais atualmente. Mostrarem o seu valor, o seu posicionamento também. Entenderem que eles são uma marca, que eles são um escritório. Ouvir o outro é muito mais importante, tanto na profissão do arquiteto, quanto na do jornalista. O que a gente quer dizer é muito importante, ter uma estrutura é muito importante, mas ouvir o outro. Ouvir uma história autêntica. E essa história de vida, ela reverbera na casa. Olá, seja bem-vindo ao canal Arquintegra, esse espaço onde a gente fala sobre arquitetura, engenharia, construção e tudo mais que surgir. E hoje eu recebo uma pessoa aqui muito especial para a gente falar de um tema incrível que você precisa, eu tenho certeza. Se você quer conseguir transmitir os seus projetos para que todo mundo consiga entender, hoje você vai ter o caminho para fazer isso. Porque eu tô com ela, a Carol Scoforo. Obrigada, Carol, pela sua presença. Eu tenho certeza que vai ser um papo incrível e muito instrutivo para quem está assistindo a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Ive. Nossa, é um prazer, gente. Eu vou abrir o ouro aqui. Garanto para vocês que eu mais quero, aliás, é receber projetos bons e contar boas histórias. Então, é por isso que eu estou aqui. E vamos abrir ótimas dicas aqui, então, hoje. E se você, por acaso, não conhece a Carol, ela é jornalista de formação, certo? Exatamente. Só que ela se especializou no ramo de arquitetura e construção, certo, Carol? Exatamente. E isso fez ela ter um olhar completamente diferenciado no ramo do jornalismo em si. Então, ela consegue traduzir em reportagens coisas que normalmente as pessoas não conseguem fazer de maneira fácil, sabe? Nossa, e você vai conseguir descobrir como ela faz isso. E além disso, os meios para você conseguir ter o seu projeto publicado. É exatamente isso. Mas, Carol, vamos começar do começo. Como que surgiu o jornalismo na sua vida? Como que você entrou nesse meio, sabe? Bom, essa é uma história interessante porque eu não tinha me dado conta disso, Ive, mas eu não tive referência nenhuma, nem na família. Eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, então não tinha jornalista na minha cidade e eu recebi o jornal na minha casa, um privilégio, né, receber o jornal ali na década de 90, mas eu olhava e falava, um dia eu vou escrever nessas páginas e comecei a visualizar aquilo muito. Eu trabalho muito com a técnica da visualização na minha vida, inclusive recomendo muito. E foi o que aconteceu. Eu cursei jornalismo, comecei o jornalismo a trabalhar em um jornal, porque eu via meu nome ali também, passei num concurso de residência que tinha 150 pessoas inscritas e 22 vagas, então tudo visualizando, porque eu não tive ninguém que me ajudou a entrar nisso. E foi muito interessante, assim, porque foi uma superação para mim, foi um sonho ali que eu realizei. Quando eu realizei esse sonho de estar ali no jornal, de escrever,
eu falei, eu preciso de novos sonhos agora. Mas você já entrou em jornalismo pensando em alguma área que você queria atuar ou não? Você só queria ser jornalista? Aí vem outra história de superação na minha vida. Porque... Gente, quantas? Eu virei mãe aos 22 anos e eu estava entrando no jornal. Eu tinha 3 meses de jornal e virei mãe e tive que lidar com tudo aquilo, tive que lidar com a minha casa. Então eu queria morar num lugar, numa casa que fosse um lar. E estava numa época era 2004, assim, os blogs de decoração estavam estourando. E eu era muito leitora dos blogs de decoração. E eu não queria ter um blog de decoração. Eu queria ser jornalista de decoração e de arquitetura. E ali eu comecei a ver meios de fazer isso, comecei a me interessar por estudos científicos que falavam sobre a felicidade em casa. E uma psicóloga me ajudou muito a ver isso, que existiam estudos que relacionavam felicidade e lar. E ali eu comecei a ver um novo mundo. E aí, lá do Espírito Santo, eu escrevi um e-mail para uma diretora de redação da Casa Jardim, a Simone Quintas, e falei, eu quero escrever para vocês, eu tenho um tema, propus um tema, e nem achava que eu ia receber por aquilo, assim, achava que eu ia escrever por hobby. E realmente eu fui remunerada, depois ela começou a pedir outras coisas, e eu comecei a escrever de lá para cá, lá do Espírito Santo para São Paulo, para Casa Jardim. Aquilo foi outro sonho realizado. Gente, que legal. E assim, sem experiência nenhuma em relação a isso? Sem experiência nenhuma, não fiz arquitetura. Agora que eu tenho feito muitos cursos e tô aí com os cursos também na FAO, tô entrando em cursos na FAO, FAO da USP, a Faculdade de Arquitetura da USP, e me interessei muito, e agora que eu estou realmente mergulhando na parte mais técnica da coisa. Nossa, que interessante, Carol. E olha, se você está gostando da conversa, aproveita e já clica ali em compartilhar esse vídeo, para a gente conseguir atingir mais pessoas. Afinal, o Arquintegra é um canal novo e para a gente conseguir atingir as pessoas, eu preciso da sua colaboração. Então, dá uma curtidinha e já compartilha com todos os seus conhecidos, tá bom? Bom, Carol, e depois disso você começou ali a fazer as suas publicações e aí outras imprensas começaram a entrar em contato com você? Como que foi? Isso, na verdade, de lá para cá, eu escrevi muito para Casa Jardim e surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. E aí eu tinha acabado de entrar no meu apartamento dos sonhos, lá em Vitória, reformei ele, gastei uma nota. Aliás, tive o suporte de uma arquiteta que era falei que ela foi minha fada madrinha, mas eu tive que abrir mão daquilo por um sonho maior, que era vir para São Paulo e cobrir ali a licença maternidade da Thaís, que era a redatora-chefe. E foi aí que tudo aconteceu, assim, eu abri mão e eu desapeguei desse sonho, mas para realizar um outro. E vindo para cá, aí várias coisas aconteceram, enfim. Eu fiquei ali, cobri a licença maternidade, mas depois não tinha vaga e eu falei, eu tenho que me reinventar nessa cidade. E abri uma agência de conteúdo que era especializada, ainda até hoje, especializada em arquitetura, no mercado imobiliário. E também comecei a ser colaboradora da Casa Jardim e depois da Casa Vogue. E aí, da Casa Vogue eu tô até hoje, tem o quê? 10 anos, e eu fiquei muito mais com a Casa Vogue também depois, fazendo muitos conteúdos, fazia 30 casas por mês para o site, casas do mundo inteiro, aí eu adquiri muita experiência mesmo. Hoje, se você falar, como é que vivem as pessoas, quais as casas que você mais gosta? E são as da Austrália. Olha só, ela já viu casa do mundo todo. Gente, se vocês querem referência boa, assim, deem uma olhada nas casas australianas, porque elas trazem muitos insights, muito aproveitamento de luz natural. Então, eles têm ali, eles estão no mesmo ponto, num ponto geográfico parecido, né, com o do Brasil, em relação à luz. Então, eles têm um aproveitamento muito bom de luz. Temperatura também, né? De tudo, assim. E eles têm uma visão muito boa para arquitetura. Eu gosto muito das casas australianas.
Mas, falando sobre experiência, depois veio o Nossa UOL. Na pandemia, eles me procuraram para inaugurar a parte de casa do canal de lifestyle do Nossa. E ali estou até hoje, tem 4 anos já, construindo conteúdo só sobre casas também. E adoro, gente, adoro. Então, o seu conteúdo, as suas publicações são relacionadas a residências. Em geral, a mídia, ela trabalha muito o residencial. E tá aí uma outra dica também. As pessoas me mandam projeto comercial, mandam projeto de corporativo, mas não tem muita saída. O leitor, ele busca mais o projeto residencial, porque ele quer fazer a casa dele, ele quer se inspirar. A partir daí, dessa inspiração, ele vai ver que ele não consegue fazer aquilo e que ele precisa de suporte profissional. E aí ele vai procurar um arquiteto. Já aconteceu muito de me mandarem e-mail perguntando, por mais que esteja escrito ali o nome do arquiteto, mas quem é que fez esse projeto? E você me recomenda esse profissional? E aí a gente faz essa ponte também, claro, né, com o maior prazer. E Carol, como que funciona para ter um projeto publicado nas mídias? Assim, você vai atrás desses projetos? Ou esses projetos chegam até você? Como que funciona? Tem as duas formas. Na verdade, qualquer arquiteto, designer de interiores pode me mandar o projeto. É o maior prazer receber projetos todos os dias. Eu recebo geralmente entre 5 a 6. Ou esse profissional pode preparar muito bem esses projetos, fotografar e trabalhar com um assessor de imprensa que vai fazer as negociações com cada jornalista. Então, existem essas duas formas. E aí, você recebe esses projetos, sei lá, você recebe 6 por dia. Quais são os parâmetros para você escolher um projeto para ele ser apresentado ou não? Tô ajudando você, hein? Olha Nossa, só. o caminho das pedras total. É muito interessante porque eu sempre entrevistei as pessoas e hoje eu sou entrevistada, mas olha, é tão legal isso, porque você sabe fazer as perguntas certas. Ai, que bom, eu vou te ajudar, você tá vendo? Fique ligado nesse canal, porque... Bom, falando sobre Casa Vogue. A Casa Vogue, ela recebe muitos projetos e é toda uma redação que leva os projetos para o diretor, que é o Guilherme Amoroso. Tá. Então, chega na mesa dele, geralmente, uma triagem muito grande. Ela é muito nichada e ela é ali, ela tem que mostrar algo muito diferente, principalmente no impresso, algo que seja espetacular, que tire o fôlego do leitor. Isso que eu sempre ouvi, aliás, de todos os meus diretores de redação, a gente quer algo que a pessoa nunca tenha visto. A gente está numa época de muita imagem, de muita informação. Então, todo mundo já viu de tudo. Geralmente, precisa ter um diferencial muito grande. E as pessoas chegam e falam, nossa, esse aqui tem... Olha, o piso é muito diferente. E, na verdade, é diferente para ela, para o cliente. Mas tem que ser diferente para todo mundo. Então, ela já tem que olhar com esse olhar aí do que é realmente... do que causa surpresa. Para o UOL é diferente, ele atinge muito mais gente e ele tem consumo muito rápido. Ele é site, então ele é uma coisa mais geral. Então é um leitor que geralmente ele quer sonhar com aquela casa. Eu tenho 2 sessões lá. As 2 sessões são a Casa de Domingo, que é uma casa que as pessoas querem sonhar, uma casa de campo ou de praia geralmente. E tem Microespaços, que é uma sessão que faz muito sucesso. É só sobre apartamentos abaixo de 50 metros quadrados. Como que você resolve esses espaços pequenos? Então, as pessoas já têm, exatamente, é sobre isso. As soluções ali. Então, isso inspira muita gente, porque não tem concorrentes na mídia em relação a essa sessão. Então, é uma sessão que atinge ali esse público. E... as pessoas têm que saber que para enviar projetos, elas têm que se encaixar nas linhas editoriais de cada mídia. Então é assim que funcionam esses 2 tipos de mídia. Para essa Casa Vogue, por exemplo, ela não tem mais tantos projetos como tinha no passado, então é cada vez mais difícil sair, desafiador na verdade, porque é possível, mas você tendo um projeto muito bem preparado e elaborado. O que seria um projeto muito bem preparado e elaborado para ser entregue para você, por exemplo? Outra ótima pergunta. Essa vale ouro.
um projeto com todas as camadas bem feitas, ou seja, a arquitetura bem feita, a decoração bem feita, porque são coisas diferentes, né? Uma estrutura muito bem feita, depois uma decoração muito bem feita, todos os elementos ali, em harmonia, claro, visual. O diferencial também, aquela coisa que causa, um elemento que cause uma surpresa, sabe? Que traga algo, nossa, não vi nada igual, ou, ai, que inspirador isso aqui. É muito simples, mas na prática eu sei que não é tão fácil de fazer. Plantas também trazem muita vida e às vezes você esbarra em questões de que o cliente não quer plantas, já ouvi isso. E outras coisas que humanizam a cena também. Coisinhas que vão aparecer ali, uma fruta que você coloca às vezes na sua produção final, um styling muito bem feito, porque às vezes no dia que você vai fotografar, às vezes você fez a produção, por exemplo, de um projeto semana passada e você marca com o fotógrafo na semana que vem. E o morador está ali, às vezes dentro da casa, ele já mudou tudo e o styling não foi feito. Esse styling é aquele que dá a produção final mesmo, uma geral na casa. E às vezes as pessoas elas esquecem de tirar porta-retrato, de tirar essas coisinhas que geram ruído no projeto delas. Então todas essas camadas estando bem feitas, arte também é uma outra camada muito necessária que as pessoas esquecem. A arte é a cereja do bolo, sabe? Estando essas camadas todas bem feitas, é um projeto que tem muita chance de sair. E claro, uma história bem contada, né? Uma história bem contada, e por quem está criando o projeto, com todos esses elementos aí, tem muitas chances, tem muito potencial desse projeto sair, ser publicado. Nossa, olha que bacana. E me diz uma coisa, quando tem assessoria de imprensa que vai até vocês e tal, existem os casos de que eles investem financeiramente para aquele projeto ser publicado. Existe isso, não existe? O assessor de imprensa, você diz? Não, o cliente, por exemplo, o cliente investe para que aquele projeto seja publicado. A matéria, ela tem risco de ser um pouco tendenciosa nesses casos ou não? Há uma neutralidade? Nossa, agora eu coloquei ela no fogo. Olha, pergunta! Eu vou entrar com muito cuidado nessa resposta, não. Fiquem tranquilos, assim. A mídia, ela trabalha com o espaço editorial e o espaço de publi editorial. Então, a Casa Vogue, por exemplo, ela tem os espaços que são editoriais e ninguém mexe. A redação é que comanda esses espaços. Então, não tem interferência do comercial. E aí, todo mundo fala, porque é pago. Não. De tudo que eu já vi durante todo esse tempo, a Casa Jardim, mesma coisa. E, bom, as revistas com as quais eu trabalho atuam dessa forma. O UOL também, ele tem os espaços editoriais e tem os anúncios. Aí no anúncio ou num publi editorial, por exemplo, se a pessoa quiser muito que o projeto seja publicado e a redação não viu ele se encaixar na edição e ela quer fazer um publi editorial, existe essa possibilidade. E para o leitor final vai ser conteúdo da mesma forma e tá tudo bem. Mas as pessoas acham que toda a mídia é paga, né? Tá isso eu queria desmistificar uma objeção, isso aí. Gente. Não, porque senão vocês perderiam o poder da escolha, assim, né? Então isso que eu acho que é interessante, que existem os dois lados e você tem o poder da escolha. Sim. E aí, por exemplo, desses 6 projetos que você recebe diariamente, quantos que você publica no mês? Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Teve já uma famosa que queria publicar e não conseguiu, assim, porque o projeto não estava adequado à linha editorial, ao tema da edição, porque a Casa Vogue, por exemplo, trabalha por temas, né? Todo mês tem um tema diferente. E não entrou. E as pessoas falam, nossa, mas ela tem tanto dinheiro. Não entrou, não é assim que funciona. É uma publicação muito séria. E essa seriedade constrói uma marca ao longo de anos. Com certeza. E é isso que reverbera no mercado. Então, por isso que o posicionamento da revista é dessa forma. E, Carol, dos 6 projetos que você recebe lá todos os dias,
Por mês, quantas publicações você faz nas imprensas, sabe? Para o Nossa UOL, são muito mais, é um site, né? Então tem que ter novidade toda semana. Então são 8 conteúdos por mês. Já foi bem mais. Na pandemia, por exemplo, chegava a ter conteúdo todos os dias. Então, na pandemia as pessoas estavam muito interessadas em casa. Foi um momento É porque estava todo mundo em casa, né? Foi o momento Olha da só. casa. E teve uma coisa ali no mercado, estava previsto também, que depois da pandemia as pessoas iriam diminuir um pouco o interesse, mas graças a Deus elas ainda mantêm o interesse, né? Quem ficou muito interessado continua leitor cativo. E na Casa Vogue é bem menos, é um conteúdo por mês, uma matéria muito elaborada. Eu só escrevo para o impresso hoje, já não escrevo mais para o site. O site tem muita demanda também, então eles têm uma equipe interna. Enfim, mas é bastante coisa ainda. Nossa, mas olha só, é um por mês na Casa Vogue, por exemplo, e aí você recebe, sei lá, no mínimo uns 100 projetos para você escolher um. Com certeza, e eu sou uma pessoa que leva projetos, imagina, tem toda uma redação que leva projetos para o diretor também. Então, é muito fluxo. A concorrência é muito grande, não é tão fácil de estar lá dentro. dentro. Eu falo do efeito, do elemento surpresa, por exemplo, que tem que estar ali muito especial nesse projeto. É isso que vai diferenciar o seu projeto e fazer ele ser escolhido. E já teve algum projeto que você olhou assim e falou, ah, não, esse aqui acho que não tem sucesso, nem vale a pena levar, mas que te surpreendeu depois? Já teve, e realmente, e foi numa das colunas da Casa de Domingo, do UOL, que eu falei, esse não vai dar muita leitura, mas é um projeto legal. E realmente ele tinha uma simplicidade, e às vezes as pessoas elas querem muito isso também. A humanização, o calor, sabe? Alguns elementos ali que falam, eu vou andar descalço por essa casa. Então também as pessoas não querem uma casa suntuosa e fria muitas vezes, que seja aquela arquitetura contemporânea e meio clínica. Então elas querem algo em que elas possam andar livremente descalças pelo domingo. É isso. Simples assim como parece. Então me surpreendeu muito. Carol, você teve já algum tipo de feedback dos leitores, assim, que foi surpreendente para você, sabe? Graças a Deus. Assim, eu já escrevi para outros setores também, para economia, política, então são públicos muito diferentes. O público que consome casa, ele é muito receptivo, ele é muito... ele quer se inspirar, então isso já é um meio caminho andado para uma jornalista receber bons feedbacks. Graças a Deus eu tenho muito bons feedbacks, tanto do leitor quanto do morador também, que está naquele projeto. Mas eu achei muito interessante porque outro dia um leitor, ele viu a seção microespaços, ele viu um projeto ali que ele gostou, ele contratou a arquiteta fez o projeto dele, quando ficou pronto ele falou, agora eu quero que vocês mandem o projeto. Desculpa, gente. Que vocês mandem o projeto para a coluna, porque eu quero sair lá, onde eu vi você. Então, olha, que a história legal. fechou um ciclo ali, eu achei muito interessante isso. E você vê coisas que você acha que deveriam ser mais publicadas e que, infelizmente, elas acabam sendo engavetadas, assim, sabe? Muitas mesmo. E é por isso que eu explico, eu dou dica, eu sou muito aberta, tanto no meu inbox quanto no meu e-mail, enfim, que as pessoas me mandem e que eu veja e às vezes até direcione ali e fale, olha, você precisa investir nisso, para Você finalizar. dá essa assessoria para as pessoas? Eu sempre dei as dicas. E aí eu comecei a ver que as dicas sozinhas não faziam nada, porque a pessoa precisava de várias outras coisas para marcar um ensaio fotográfico, fotografar o projeto. Foi aí que eu criei a mentoria que eu tenho hoje, que é a Arquitetura Pioneira, que ela resolve um monte de questões que ajudam esse arquiteto ou designer a fotografar, mas também a publicar, também a encontrar um assessor de imprensa, enfim, a contar a história melhor e a formatar tudo, porque às vezes o leitor vem e ele quer ser um cliente, mas a pessoa não sabe o que fazer com aquele cliente. Então ela perde a venda. Então a mentoria cuida de tudo isso, ela direciona muito mais profundamente
para que ele consiga publicar, sim, um projeto. Olha, os dados da Carol vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você precisar, entre em contato, que ela tá apta para ajudar qualquer um que precisar, tá bom? É isso aí. Normalmente você disse que as publicações são direcionadas para o público residencial, né? Uhum. Você já fez algum tipo de publicação de outras áreas, de outros setores, ou não? É exclusivamente residencial mesmo? Na Casa Vogue, por exemplo, tem um anuário e ali se consegue, é um projeto pago e ali é possível publicar outros tipos de projetos comerciais, corporativos, e tem outras revistas que têm anuários também. Então é uma forma de você inserir esses projetos. Agora, na mídia, geralmente, só se esse escritório ou esse lugar mais comercial ou corporativo tiver algum diferencial muito grande. Entendi. Eu já fiz uma matéria sobre um escritório, que era na Austrália, aliás, e que era muito interessante, mas ele trazia vários conceitos, ele trazia um estilo de vida por trás desse home office, desse office compartilhado ali, que tinha uma cara de home office, por isso que eu falei home office. Mas foi muito interessante, ele traz uma nova mentalidade. Então, dessa forma, tem um apelo para o leitor. Ele quer ouvir para se inspirar, também foi ali perto da pandemia. E você, na sua opinião, assim, você não vê busca de profissionais que querem consumir esse tipo de conteúdo? Porque, por exemplo, eu sou arquiteta, Sim. né? Eu acho super interessante ler a respeito de outros projetos, empreendimentos, sei lá, industrial, eu gosto dessa área, industrial, corporativo e tal, que são empreendimentos maiores. Mas Sim. realmente você não encontra conteúdo relacionado a isso. Por que será? Porque é um público muito nichado? Exatamente isso. Tem publicações, né? Tem Revista Projeto, por exemplo, tem o ArcDaily que faz um spread desse tipo de conteúdo, mas a Casa Vogue não, a linha editorial dela é realmente para o leitor final, e o nosso UOL também, ele é mais para o leitor final ali. Então tem as mídias e um bom assessor de imprensa também, que é nosso aliado de quem está na redação, por exemplo, ele vê esses espaços, então ele não foge desse tipo de cliente também, que tem mais projetos assim. Ele sabe onde esse projeto vai se inserir. Tá. Você foi na Casa Cor esse ano? Fui na Casa Cor esse ano. Foi? E o que você achou da Tá Casa Cor? linda, nossa, e realmente, em questão de produção, eu acho que é a Casa Cor mais vibrante que eu já vi. Ela traz muita produção final, então ela tá uma aula de produção e de muitos elementos que surpreendem. Então ela tá uma mostra que realmente é como a gente sempre esperava. Em outros anos ela estava um pouco mais comercial ali em relação ao que o cliente iria... eu quero um ambiente assim. Então, dessa vez eu vi uma Casa Cor mais vibrante em relação a inspirar. São não só muitos... outras pessoas também falaram isso. Eu estive lá também essa semana e assim, eu percebi que são muitos ambientes diferentes um do outro, né? Você passa assim, é uma coisa, daí teve um painel até que eu achei bem interessante, que você entra um espelhão, assim, de repente acende uma luz interna e aí aparece o objeto da marca, né? Então, assim, algumas coisas que eu achei isso super cativante. Tipo, quando eu entrei no ambiente, estava aquele espelho, de repente aparece um elemento ali. Então, tiveram coisas surpreendentes, né? Seria esse surpreendente que você fala que é necessário nas publicações, né? Exatamente, para você ver que o que você lembrou de vários ambientes ali, se não me engano, são entre 60 e 70 ambientes. Acho que são 75 ambientes. Pois é. É muito ambiente. Até mais do que eu falei. Nossa. Mas o que você lembrou, o que vai ficar na sua cabeça, é aquele que te trouxe arte e que te surpreendeu com um efeito de luz, com uma experiência. Então, cada vez mais a gente tem que sair daquele projeto estático e que é um projeto puramente funcional, ali, estético, está bem resolvido, para dar um salto maior, para dar um salto que as pessoas não vão esquecer e que elas vão lembrar por muito tempo.
E falando, né, desses eventos, Carol, como que funciona a cobertura desses eventos? Você faz cobertura, né, de eventos, assim, no geral? Faço hoje em dia um pouco menos do que fazia. Hoje as coisas estão muito dinâmicas. Então, para ir para a revista, um evento, por exemplo, a gente perde muito timing, né? Milão foi num mês e o fechamento era no outro, por exemplo. Então, as coisas, todo mundo já viu tudo quando sai na revista ou quando vai para um site, enfim. Então, hoje muito menos. Mas já fiz bastante cobertura da Casa Cor, por exemplo, das melhores ideias para a IT Home, que é uma outra revista também com a qual eu trabalho e tenho parceria. E adoro fazer cobertura de eventos. E como que funciona fazer a cobertura de um evento? Você faz um planejamento? Como que, sabe? Conta para o leigo, assim, que não faz ideia de como que é. Na verdade, a gente vai dar uma geral no evento, vai com um olhar muito para o que está se repetindo ali. Para Milão, por exemplo, é bem assim. Eu não fiz exatamente cobertura em Milão, mas você vai dar uma olhada em materiais, cores, nas tendências, digamos assim, que tendência é um nome muito utilizado de forma errada, né? Tendência é uma coisa que vai vir ainda. O que está em alta, digamos assim. Você olha para o que está em alta, o que está todo mundo usando, e aquilo ali te sinaliza os desejos atuais, tanto dos profissionais quanto das pessoas que estão consumindo aquilo. Então, é dali que vai surgir um recorte para uma matéria. Então, uma matéria, geralmente, ela é um recorte, e às vezes você vai e você fala, nossa, não era isso que eu vi na Revestir. Não, isso é um recorte do que a revista, do que o jornalista viu e achou interessante para o leitor dele. E como que você estrutura a sua matéria, sabe? Quais são as principais estratégias para você contar essa história? Olha, porque que interessante. ela tem que ser cativante, né? Tem vários tipos de estrutura, de narrativa também, mas geralmente ela parte de uma imersão muito grande naquela história daquele cliente. Então, quando não tem essa história muito bem contada do cliente, de quem mora ali, fica faltando uma parte. Então, fica uma matéria um pouco mais fria. Acontece, não tem jeito. A gente tem que contar ali de alguma forma a história. E depois dessa imersão, a gente vai olhar para os elementos fortes dessa história. O que você acha que o leitor mais gostaria de consumir daquilo ali? O que vai fazer brilhar o olho dele e que vai fazer ele querer realmente estar ali e ler a matéria até o final? Porque isso é muito importante. No caso do impresso, hoje a gente concorre com o celular que está do lado da pessoa. Então, às vezes, as pessoas olham a imagem e a minha função sempre foi que ela leia até o final. Então, eu preciso fazer um encadeamento ali de uma história com início, meio e fim. E aí é que tá, eu tento não engessar muito essa história, tento não ficar muito nas soluções de arquitetura, e sim contar sobre o estilo de vida, alguma coisa que eu achei interessante, com muita experiência também, já tem 14 anos que eu escrevo sobre essa área exatamente, eu comecei a perceber o que os leitores traziam de feedback também, o que eles gostavam. E geralmente não é nada do que a gente imagina. Ouvir o outro é muito mais importante, tanto na profissão do arquiteto quanto na do jornalista. É mais importante, a gente recebe mais insights do que fazer, e isso eu percebi muito ao longo de toda a minha vida, do que o que a gente quer dizer muitas vezes. O que a gente quer dizer é muito importante, ter uma estrutura é muito importante, mas ouvir o outro, ouvir uma história autêntica. E essa história de vida, ela reverbera na casa. É isso nas que escolhas, em nas tudo. Escolhas, então você faz essa junção cores, sempre, né? Exatamente. Da vida. A história. Você humaniza. Você humaniza soluções, o edifício. Exato. É isso. E o segredo. Olha só, já peguei um segredo aqui para mim. Segredo. Vou levar para contar as minhas histórias. A gente precisa humanizar os nossos edifícios, humanizar os nossos projetos. Exatamente. Porque as pessoas se conectam com pessoas e não com elementos, né? Exatamente. Elas não se conectam com o projeto. Com o projeto em si. Isso é bem importante. Elas querem ver o estilo de vida que a pessoa traz. O que ela pode... No que esse estilo de vida inspira, no final das contas? No que ele é importante?
para você. E às vezes a gente também, o leitor é igual a gente é o leitor também. Verdade. A gente vive em busca de inspiração para viver melhor na nossa casa, na nossa vida em geral. Isso em relação a tudo, não só a decoração. A gente quer viver melhor. E você consegue ter um olhar de ver exatamente o que está se assemelhando entre os projetos? Então, por exemplo, Casa Cor esse ano, né, que você foi. O que você viu de padrão ali? Eu vi um material que se repetiu bastante, que foi o latão martelado. Isso se repetiu em alguns ambientes. As cores terrosas, o marsala, que já tinha sido visto em Milão bastante. Eu entrevistei alguns profissionais também em relação a isso e eles falaram, marsala é o tom que as pessoas querem no momento. Então esse tom terroso aqui... Ela já veio com o tom, olha, mas é tudo faz parte de uma paleta pessoal, na verdade, mas tá muito forte. Verdade. Ultimamente as pessoas querem uma vibração e ao mesmo tempo elas não querem aquela cor muito aberta. Então cores muito abertas, eu não vi demais. Enfim, a gente vê o que está se repetindo em Milão, aqui, as formas também ainda estão curvas, ainda, e eu acho que por um bom tempo ainda vai ter isso, formas curvas, porque a gente quer acolhimento ainda. Deixa eu pensar o que mais. Bom, as produções muito caprichadas, aquele ambiente que te traz esse calor, essa coisa de não é um projeto, é uma casa, é um lar. É isso que as pessoas querem, e ao longo de 14 anos eu vi as pessoas se conectarem mais com esse tipo de lar. Agora eu vi um pouco de um contraponto lá, por exemplo, tinha a Casa do Silêncio, que você entrava e, gente, era, eu acho que a casa mais clean que eu já vi na vida, assim, sabe? Tudo é só o necessário, né? Exato. E aí você entrava em outros ambientes que é aquele negócio, tinha tudo. Uhum. Muitos elementos, assim, bem carregado. Então, eu achei interessante que é um contraponto, uma divergência muito grande de um para o outro, né? O que é tendência? Exatamente. Aí você pegou um ponto, olha como você é boa observadora, Ivy. Juro. Existem algumas propostas na Casa Cor que são mais conceituais. Então, a pessoa faz aquele ambiente para que realmente tenha um respiro também. Na curadoria da Casa Cor, eles pensam nesse respiro entre ambientes. Porque imagina, você está ali, você viu um ambiente muito cheio de coisa, cheio de elementos, então o seu olho precisa respirar, precisa ter retomar o fôlego. Então, eles têm esses ambientes com um propósito um pouco mais conceitual. E tem os ambientes que são puramente comerciais, de marcas, eles expressam uma marca, então eles precisam seguir o briefing ali de a Casa Peugeot, por exemplo, a Garagem Peugeot, se não me engano, esse ano. Eles têm essa proposta de refletir uma marca também. Então, eles precisam seguir um pouco mais aquilo. E aí fazem tudo com o material daquela marca. Exatamente. Seguem cores, seguem um briefing ali dessa marca, do que ela quer expressar. E tem os ambientes que são mais autorais também. Do Nildo José, por exemplo, é um que está sempre muito autoral. Ele traz marca também, mas ele segue ali uma coisa muito mais autoral e com essa coisa gostosa de lar. Então tem propostas diferentes. E com toda essa diversidade da exposição, né, que a gente viu esse ano, eu ainda sinto que os usuários finais, eles não veem tanto valor num arquiteto, por exemplo, sabe? Ainda tem muito autodecoração, autoconstrução, né? Principalmente no ramo residencial. Qual a sua visão em relação a isso? Ivy, a gente mora num país também que é importante a gente dizer isso, a gente fala para uma parte da população, porque a grande parte da população não tem nem esgoto e tratamento de água em casa, assim. Então, é um país que ainda tem muitas dificuldades, muita superação. Não é para todo mundo que a gente fala, embora a gente ache, né, que é para todo mundo isso. E assim, existe um estudo que foi feito de que 80% das pessoas no Brasil fazem uma reforma sem ajuda nenhuma profissional.
elas contratam um pedreiro 80%. e tocam, é muito alto esse percentual. Então, tá aí a nossa missão mesmo de levar o trabalho do arquiteto, que é bem feito, para as pessoas, para inspirar, mas também para dizer que um projeto como aconteceu comigo, você pode economizar não fazendo escolhas erradas, tendo uma educação ali a respeito de que materiais que são mais práticos e sustentáveis também. Enfim, você pode ter esse suporte, ele é muito importante. Mas o que você diria para o arquiteto, para nós o arquiteto que produz aquele projeto de arquitetura e tal, o que ele precisa fazer para ele conquistar mais essas pessoas e mostrar o valor dele para essas pessoas, sabe? Exatamente. Porque não necessariamente ele precisa trabalhar só com alto padrão, não, dá para trabalhar. Só que como que você mostra isso, essa importância para esse público? Você vê algum caminho? Esse é o maior desafio, né, dos profissionais atualmente, mostrarem o seu valor, o seu posicionamento também, entenderem que eles são uma marca, que eles são um escritório e profissionalizar mesmo a coisa, porque muita gente se vê como autônomo, como um profissional que luta, então tem que mudar um pouco a mentalidade desse profissional, do arquiteto, do designer de interiores. Ele leva um serviço que é transformador e ele precisa se apropriar muito disso dentro dele antes, para ele comunicar isso tanto nas redes sociais quanto em todos no pitch de elevador, né, que a gente chama, você está no elevador com uma pessoa, a pessoa te pergunta o que você faz, e aí você não sabe muito bem, eu trabalho com projetos de arquitetura, e isso é um pitch, né, é um discurso que não comunica nada para ninguém, mas eu transformo ambientes, e você explicar o que você faz ali de uma forma muito mais encantadora também faz parte, mas está lá na ponta do iceberg. Antes você precisa se apropriar do que você faz de verdade, que isso leva à transformação, e não é só para o alto padrão, como você disse, é para quem tem interesse em ter uma casa melhor. Mas como que às vezes as pessoas não sabem que elas podem ter uma casa melhor? E elas vão fazendo ali, vão gastando dinheiro, comprando uma poltrona que não cabe no ambiente, que elas acharam bonita. Isso acontece comigo, já aconteceu muito, por exemplo. E eu acho também, vou acrescentar um ponto, eu acho que a gente como arquiteto, a gente precisa conhecer um pouco sobre o valor das coisas. Uhum. E entender do cliente, ouvir o cliente e entender dele o quanto ele pode gastar em relação àquilo. Exatamente. Porque assim, senão você cria ambientes, cria projetos que são inalcançáveis. E aí torna aquilo um pensamento para o cliente assim, eu não vou fechar um arquiteto, porque ele vai projetar aqui uma coisa que eu nunca vou conseguir pagar. E na realidade o arquiteto, ele tem se ele tiver essa visão de custo integrada, né? Se ele tiver um conhecimento assim inclusive de gestão de projetos, porque ele pode ser o integrador de tudo. E quando você é o integrador de tudo, você traz valor para aquele empreendimento que você está construindo. Então, inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse processo de integração, sobre gestão de projetos, coordenação de projetos, para você reverter em melhorias para os empreendimentos e para você conseguir vender para o seu cliente realmente algo que funcione de verdade, que ele economize, clica no link que está aqui embaixo, porque a gente tem uma aula especial para você sobre gestão e coordenação de projetos. Essa é uma ferramenta, um método de trabalho que com certeza vai fazer com que seus projetos eles sejam construíveis, sabe? Se existe essa palavra, construíveis. Nossa, falou tudo. Executáveis de verdade e de uma maneira planejada e gerida para que não tenham imprevistos, não tenham, sabe, problemas o tempo inteiro, não tenham desvios financeiros tão grandes. E isso vai fazer com que aquele cliente final consiga terminar aquele projeto que ele começou. Eu tenho certeza que muita gente começa a construir a casa dos sonhos e aí ele não acaba. Eu conheço muita gente que começa a construir uma casa enorme e aí o dinheiro acaba no meio e não continua, não termina a casa. Acontece. E eu sempre falei isso até para o meu marido, olha, a gente sempre vai fazer a reforma que cabe no nosso bolso, porque eu nunca quero ficar com um quarto sem arrumar. Não, para mim assim, eu prefiro ter a casa menor, toda arrumada, do que 3 cômodos arrumados e o resto para fazer daqui a 1 ano. Porque daí não faz, aí quando você fizer, o resto
já ficou velho. Exatamente. E aí a sua casa nunca fica bacana. Nunca fica pronta. Ou só o living, né, que é onde a visita entra. E tem esse estudo também, de que as pessoas geralmente reformam o living e não o resto. Olha que coisa. Então elas convivem com isso, com um quarto feio, mas com o living pronto. Então acho que é uma orientação assim muito importante, sabe? E uma reflexão para nós arquitetos é pensar nesse aspecto. Poxa, você precisa entender o seu cliente a ponto de saber o que propor para ele. Exatamente. Você não vai propor uma super obra de arte caríssima para um cliente que, assim, ele tem o dinheiro para pintar as paredes, entende? Então você precisa escolher, se ele tem o dinheiro para pintar as paredes, você vai escolher a melhor cor da tinta, o melhor elemento que vai ficar mais legal naquele ambiente. Eu acho que aí é um segredo que juntar essa visão da tendência arquitetônica, mas com o valor financeiro que o cliente tem, entender a real necessidade dele e fazer um produto para ele, assim, você vai conseguir a chave do sucesso. Porque é isso, tem obra de arte até em brechó hoje. E assim, ela às vezes ela vai se encaixar ali no seu projeto. Você que tem que abrir o olhar para isso, né? Ou você vai economizar num outro aspecto, né? Exatamente. Você vai pensar na fundação para não fazer uma fundação super pesada e aí você vai ter um dinheiro sobrando para fazer colocar um outro elemento na sua casa. Dá uma previsão para o cliente, né? Mas tá aí a chave do que você falou, assim, ouvir o cliente. Isso, quando você traz uma chancela, uma assinatura já pronta, olha, eu trabalho assim, eu não... cria uma dissonância ali com o cliente. Então ele acha que é difícil, que é caro, que não vai ser leve, que vai ser pesado, e a coisa se torna pesada mesmo. E aí ele não vai para frente. Tá aí a chave, ouvir o cliente. E Carol, como que a gente pode, né, agora umas dicas mais práticas para arquitetos, engenheiros e tal, que produzem projetos, produzem ambientes para se viver, mas como que eles podem mostrar isso, por exemplo, nas redes sociais? Como que eles devem se portar em relação a isso, sabe? Você tem alguma orientação para dar para eles? Tenho várias, várias orientações. Mas as redes sociais, elas nada mais são, se eu puder dar uma dica mais geral, assim, as redes sociais nada mais são do que um reflexo de tudo, de todas as forças que a gente tem. Quando eu aprendi a ver isso, e claro, a julgar o jogo do algoritmo. Atualmente, o algoritmo privilegia determinado tipo de conteúdo. Então, a gente precisa seguir um conteúdo que tem aquelas regras ali também para a gente chegar a mais pessoas. E tendo um funil maior ali no topo, a gente consegue que o cliente final, quando ele for decidir por um profissional, ele escolha você. Mas ele precisa ver uma coisa que falta muito nos perfis atualmente: humanização. As pessoas acham que humanizar é se mostrar muito. Então, elas geralmente, os arquitetos fazem muito um feed um pouco blasé, aquele feed que é só arquitetura, ou eles acham que é muito difícil ali se mostrar nos stories também. Então, são algumas dificuldades que eles têm e que a gente vai tentando derrubar ali. Na mentoria que eu dou, por exemplo, a gente tenta derrubar. São várias objeções internas e que ele não consegue expressar ali todas as forças da marca. Então, se ver como uma marca, mas também colocar muito de si. Porque as pessoas querem ver o que a Ivy leva de transformação, por exemplo. O que você traz de bem-estar para a minha vida. Afinal, a gente quer viver bem. Então, se você vive bem, você vai me mostrar que eu posso viver bem também. Mas eu não sei hoje como fazer isso. Então, é por isso que eu contrato um profissional. Elas precisam ver isso na sua rede social. E é aí, nesse molho, então é uma mistura de coisas, de forças, é que ela vai decidir e ela vai falar, nossa, é a melhor profissional para eu contratar. Isso é muito inconsciente, tá? Em 3 segundos, ela olha aquela vitrine ali, então um feed bem organizado vale ouro também. Stories que contam histórias, porque geralmente as pessoas fazem um story e param por ali. E aí vão fazer o outro daqui a 1 semana e meia. A vida é corrida mesmo para todo mundo, mas você se interessar mais em mostrar os seus bastidores, e em 2024, por exemplo, essa dica vale ouro. Bastidores, as pessoas querem ver como você vive. Então, cada vez mais.
não tenham medo. Não tenha coragem de mostrar ali as imperfeições mesmo. Mas o arquiteto ele tem muito medo, né, de mostrar algo que seja vida real e que não seja esteticamente perfeito. E você acha que essa mistura, porque assim, ele quer vender o projeto dele, né? Mas essa mistura do pessoal gera interesse no público? Gera, mas a pessoa tem que saber como mostrar também. Ah, tem orienta, não é assim mostrar qualquer coisa, né? Exatamente. Vamos lá, Carol, explica direito. A pessoa vai para a obra e fotografa lá ela de calça jeans rasgada na obra e tal. A associação inconsciente é de que você é um profissional ali da obra e tal. Então, às vezes, para o cliente que tem mais poder aquisitivo, para o alto padrão, por exemplo, não é tão interessante esse tipo de coisa no feed. Você pode colocar isso nos stories, por exemplo, mas ter ali um posicionamento que seja coerente com o que você é de verdade. Se você é uma pessoa que detesta a obra e não é tão acessível assim, não faça esse tipo de story porque ele vai causar dissonância para a mente de quem está olhando. A pessoa não vai entender nada, ela vai falar, nossa, mas uma hora ela está na obra e ela adora postar que ela está no escritório, o escritório é perfeito, então vai ficar um pouco distante, vai parecer uma forçação mesmo. E as pessoas não querem mais ver isso no Instagram, forçação. Elas querem ver vida real. Então você vai num restaurante bonito, que tem a ver com arquitetura, posta aquilo se você é essa pessoa mais do elegante, sabe? Cria suas histórias, o seu mundo, mas mostra esse mundo pra gente. E dá para mostrar de tudo, comida, os lugares que você frequenta, tudo isso as pessoas querem ver. E com que frequência que é o ideal hoje? Você tem uma referência? Frequência de posts, você diz no Instagram? Para você ter um crescimento e ter uma evolução. Ideal seria todo dia. Porém, o mundo ideal está um pouco longe Nem sempre do que existe. E o arquiteto está ali correndo na vida toda. Então, o ideal hoje, o que eu sugiro para muitos é que eles tenham um tempo durante a semana ou ali tirar algumas horas de algum dia para ele programar alguns posts, fazer alguns posts e colocando essas escalas diferentes, um objeto de design que ele goste. Tem várias ideias de conteúdo, aliás, que se aplicam aí. Ou algum lugar, mas que ele pense nesse feed também. Eu sei que pode parecer desafiador no começo, mas quando a gente vai exercitando isso, vai ficando mais leve. Então, essa capinha, por exemplo, o Reels, né, ele tem essa possibilidade de você fazer uma capinha e transformar num feed interessante. Então, faça mais Reels, por exemplo, se é uma coisa que é leve para você. Ou faça carrossel, se é mais leve também. Mas não mostra só o projeto. Tenta colocar uma porção ali, uns 20%, 30% seus, de você mesmo. Você em algum lugar interessante de arquitetura. E projetar essa imagem. Projetar essa imagem que seja interessante, que tenha a ver com a sua essência. Não é contar mentira. Maravilhoso. Nossa, Carol, que foi aula aqui, hein, gente? Olha, receberam várias dicas de ouro para começar a fazer o negócio funcionar. Carol, muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa maravilhosa. Espero poder te receber outras vezes aqui para mais bate-papo sobre outros temas. Até porque, gente, ela estava falando sobre psicologia na arquitetura, né? Você fez uma formação em relação a isso. Olha só esse tema. Dá pra gente falar um dia só sobre isso, não dá? Vamos falar, vamos marcar, com certeza. E dá um podcast inteiro só sobre isso? Inteiro. Você tem interesse? Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários. Só se tiver muito Quero. Comentário. Se tiver comentário, a gente vai marcar um outro dia para falar sobre isso. Eu gostei do tema. Adorei. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.